Nenhum contribuinte, gente, a não ser que haja uma norma para tanto, tem a obrigação de apurar o seu indébito em relação ao tema 69, excluindo aí o ICMS da tomada de créditos, tá? Porque não existe nenhuma norma, não existe nenhuma lei falando que tem que ser assim. Sejam todos bem-vindos para mais uma live de atualidades. E, gente, vamos falar sobre um dos temas do momento, né, gente? Porque a nossa área tributária é mudando tantas atualidades e tantas novidades aqui que acaba sendo difícil a gente escolher um tema só, né? Pessoal, antes de tudo, deixa eu ver que a Verinha tá aqui também, Rebeca. Antes de tudo, deixa eu já anunciar para vocês, tá? A partir da semana que vem vai ser dia 6 de setembro. Semana que vem ainda é véspera de feriado, né? Mas a partir da semana que vem a gente vai mudar os horários das nossas lives aqui, tá? Então vamos fazer a live às 5 horas da tarde e vamos manter na comunidade o retrospecto tributário na hora do almoço, assim como eu tenho feito normalmente, tá? Então, só que essa live aberta passa a ser às 17 horas, ok? Então, passa a ser no fim da tarde aí, porque vocês pediram. Tem muita gente que não está conseguindo acompanhar as aulas aí, as lives toda semana, que eu sempre faço às 13, né? Então, tem gente que não está conseguindo, então vamos dar uma mudada aqui no horário, ver se fica melhor para vocês, tá bom? Então, hoje vamos falar de um assunto que gerou polêmica na semana passada, dentre várias polêmicas da nossa área tributária, que tem muita coisa bombando, né, gente? Mas na semana passada começou a circular aí nas redes sociais e WhatsApp, grupos de WhatsApp, o parecer COSIT número 10, tá? Parecer COSIT número 10, que foi um parecer que gerou muitas dúvidas, inclusive nossas. A primeira vez que a gente viu, eu já achei que fosse uma solução de consulta, mas eu trouxe esse assunto para a gente esclarecer. Então, vamos recapitular. Esse parecer COSIT 10 tem a ver com a tese do século, tema 69, do STF, que decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Contudo, começou aí uma discussão apartada aí sobre como que efetivamente os contribuintes devem fazer daqui para frente em relação ao crédito a recuperar também do passado, né, desde lá da data de julgamento pelo STF lá em março de 2017, como que deveria ser feito esse cálculo do indébito tributário, né, como que deve ser feita a exclusão do ICMS à base de cálculo do PIS e da COFINS, e também os ajustes nas empresas daqui para frente, tá? O que acontece? Começou-se a discutir, tá, isso totalmente apartado lá da discussão do STF, sobre os casos das empresas que estão no regime não cumulativo do PIS e da COFINS, tá? Então, basicamente, as empresas do lucro real, que apuram PIS e COFINS no regime não cumulativo, com a alíquota aí somada de 9,25%, tomando créditos na entrada, tá? Então, como que... Isso, gente, não é de agora, tá? Eu lembro que desde muito antes do Supremo julgar, as empresas já tinham essas dúvidas, as empresas do lucro real que apuram PIS e COFINS no regime não cumulativo. Falando, olha, eu vou excluir, tá? Vou excluir o ICMS da saída, né? O ICMS da apuração do PIS e COFINS, mas e o ICMS da entrada, tá? Na apuração dos créditos, ok? Isso não foi em nenhum momento objeto de discussão lá pelo STF no tema 69, ou seja, no recurso extraordinário lá que deu vazão a toda essa discussão, que é o recurso extraordinário 574/706, ok? Só que agora que já acabou a discussão lá, já foi julgado os embargos de declaração, enfim, em nenhum momento a Procuradoria colocou essa discussão em relação às empresas que estão na sistemática não cumulativa, em nenhum momento foi levantada essa discussão lá. Mas agora, como a Receita Federal efetivamente perdeu, tá? Começou-se a fazer, de fato, essa discussão, tá? E para as empresas que estão no lucro real, apuram PIS e COFINS no regime não cumulativo, elas também devem excluir
o ICMS das entradas, dos créditos que elas tomam sobre as suas compras, e daí efetivamente apurar esse indébito aí, ou ajustar a sua contabilidade daqui para frente, para que a exclusão do ICMS na saída também seja, leve em consideração a exclusão do ICMS na entrada, tá? E isso, gente, gerou uma discussão em um caso específico. Foi feita uma consulta interna, tá? Consulta da Secretaria da Receita Federal à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tá? Então, uma consulta interna, ok? Da Receita para a Procuradoria. Então, a Receita Federal está questionando a PGFN sobre como vai ficar essa questão dos créditos. E a Receita Federal, por meio da coordenação, né, de interpretação das normas tributárias, ela colocou a sua opinião, tá, por meio da Coordenação Geral de Tributação, chamada COSIT ali, ela colocou a sua interpretação sobre o tema e submeteu para a avaliação da PGFN, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tá? Então, qual que é o entendimento da Receita Federal? O entendimento da Receita Federal externado nesse parecer COSIT 10 é de que, em relação às empresas que apuram PIS/COFINS na sistemática não cumulativa, e pelo entendimento da Receita, né, para que seja respeitada a não cumulatividade, para que seja respeitado o princípio da razoabilidade, e colocando alguns trechos aqui do voto da ministra Carmen Lúcia, tá? E se vocês não tiveram acesso ainda à íntegra desse parecer, eu vou jogar lá no canal do Telegram, tá? Depois eu coloco lá no meu canal do Telegram, Tributarista do Futuro, a íntegra do parecer. Isso aqui pipocou muito na semana passada, por isso que eu trouxe como atualidades. E também vou colocar uma análise bem interessante que saiu no Conjur também, no dia 27 de agosto, tá? Uma opinião. Saiu bem interessante, a opinião da qual eu também congrego, que é da doutora Marcela Camargo, que é do escritório Gaia Silva Gaed, tá? Um escritório bem renomado aí. Então, a Receita Federal entende que na sistemática não cumulativa, deve-se sim excluir o ICMS das compras, das aquisições, tá? E aí, excluindo esse ICMS do crédito, consequentemente, para os contribuintes que estão na sistemática não cumulativa, vai se reduzir o indébito, né? Porque você faz aí, você toma menos crédito, e daí vai se excluir aí o indébito. E aí isso ficou consolidado aqui nesse parecer COSIT 10, tá? Algumas observações em relação a esse parecer, tá? Ele é um parecer interno, ok? Tanto que se você for pesquisar lá no site da Receita Federal, no site de normas da Receita Federal e colocar lá parecer 10 da COSIT, não aparece esse parecer, aparece outros documentos mais antigos relacionados a outros temas, mas esse aqui não aparece, tá? Então, ele não é vinculante para os contribuintes, não é um posicionamento oficial da Receita Federal, não é vinculante para os contribuintes, tá? E ele vai estar sendo submetido ao crivo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que tem aí, agora vai ter que se manifestar em relação a ele. E eu quero recapitular algumas situações que a gente já comentou aqui, principalmente comentei com os alunos, não lembro se eu comentei em live, mas acho que sim, comentei com clientes. A Receita Federal mandou suspender todas as fiscalizações, todas as glosas de compensação que existiam sobre essa temática da tese do século, até que fosse publicado o acórdão relacionado ao julgamento dos embargos de declaração nesse recurso extraordinário, tá? Que consolidou aí o tema 69. O acórdão foi publicado recentemente também, foi publicado, não vou lembrar de cabeça o dia, mas acho que foi na semana retrasada, esse acórdão foi publicado. O que a Receita falou? Falou que uma vez que o acórdão fosse publicado, ela faria uma revisão das suas normas internas, tá? E a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também teria que emitir uma nova opinião após a publicação do acórdão, tá? O acórdão foi publicado, eu comentei sobre ele, acho que eu comentei na semana passada sobre esse acórdão, se eu não me engano. Ele é um acórdão enorme, tá? Um acórdão aí de mais de 100 páginas. Contudo, ele só, acho que o voto do relator tem umas 40 páginas, e daí vai para os outros ministros, mas ele veio consolidando o que a gente já sabia, né? Que deve se excluir o ICMS destacado em nota fiscal,
E em relação aos efeitos dessa decisão, ela tem efeitos a partir lá do julgamento inicial em março de 2017. E aí, então, a Receita falou que uma vez que fosse publicado o acórdão, ela ia ter que fazer revisão da sua legislação e tal, a Procuradoria também ia ter que emitir opinião a respeito. Depois da publicação, o que a gente teve de novidade foi justamente esse parecer 10. Contudo, ele não é uma norma, tá? Ele não é considerado norma, ele é uma opinião da Receita dentro de um outro processo interno da Receita, e a Procuradoria precisa se manifestar. Então, a Procuradoria, quando ela se manifestar, também vai ser dentro de um procedimento interno. Para que isso passe a valer para os contribuintes, isso tem que ser publicizado, tá? Isso tem que ser publicado, ser dado, tem que ser publicizado mesmo, né? Tem que ser algo público para o contribuinte, para todos. Tem que entrar lá tanto nas normas, se for da PGFN, né? Tem que ser publicado diário oficial, dado publicidade normal. Depois, se a Receita vier trazer alguma outra norma, revisão das suas normas internas, também tem que ser publicado. Então, primeiro momento, esse parecer 10, ele não tem nenhum efeito vinculante. No primeiro momento, eu achei que fosse uma solução de consulta. Eu falei, caramba, solução de consulta COSIT, isso vincula. Então, a gente já tinha pensado, poxa, vamos entrar com uma data de segurança para os clientes. Contudo, analisando a situação mais a fundo, esse parecer, ele não vincula. Então, nesse primeiro momento, os contribuintes que tenham, assim, estejam com receio, a Receita vai adotar esse procedimento, calma, ainda não sabemos, porque precisamos que efetivamente esse entendimento da Receita passe pelo crivo da PGFN, né, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e aí, uma vez que a gente tenha efetivamente uma norma publicada, aí sim teríamos, se for adotado esse entendimento, um ato coator que poderia ensejar aí alguma medida judicial por parte dos contribuintes que venham a ser lesados, porque nenhum contribuinte, gente, a não ser que haja uma norma para tanto, tem a obrigação de apurar o seu indébito em relação ao tema 69, excluindo aí o ICMS da tomada de créditos, tá? Porque não existe nenhuma norma, não existe nenhuma lei falando que tem que ser assim, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de sistema não cumulativo, da regime da não cumulatividade para o PIS e da COFINS, ele é muito diferente do regime não cumulativo para IPI e para ICMS, por exemplo, tá? Então, você não pega ali o crédito como no ICMS, por exemplo, a gente pega o crédito de ICMS tomado na compra e deduz do débito de ICMS. Em PIS e COFINS, não, você apura o valor total da sua aquisição. Então, você adquirir um item que, pela legislação do PIS e COFINS não cumulativo, ele dá direito à tomada de crédito, a tomada de crédito é sobre o valor total da aquisição. Então, sobre esse valor total da aquisição, tem o ICMS nas compras que tenham sido oneradas pelo ICMS, tá? Porque a legislação fala que é sobre a tomada total da aquisição. Então, inclui-se, quando o ICMS está ali, inclui-se o ICMS. Então, não existe nenhuma legislação hoje que obrigue o contribuinte a pegar nessa compra, nessa aquisição e tirar dessa aquisição o valor do ICMS para que aí isso reflita lá também quando ele for excluir o ICMS da saída, tá? Então, hoje não existe nenhuma norma, nenhuma lei que determine ao contribuinte que faça dessa forma, por enquanto até agora, tá? Muito também foi discutido, Letícia, mas existia antes uma instrução normativa, a instrução normativa 404, lá de 2004, que falava expressamente que o ICMS compunha o custo de aquisição, então não tinha dúvida que na tomada de crédito o ICMS estava incluído, contudo, essa instrução normativa foi revogada, e depois não se falou mais nada a respeito. E aí, daí vem essa dúvida, mas não falou mais nada a respeito, na omissão a gente tem que excluir o ICMS? Gente, olha só, dentro do direito tributário, rege-se um princípio chamado princípio da legalidade, ou seja, o contribuinte ele não é obrigado a fazer nada que a lei não o obrigue a fazer, tá? Então aqui não é pela omissão o contribuinte se obriga, não, o contribuinte ele só se obriga pelo que expressamente esteja previsto na legislação. Não existe nenhuma legislação que expressamente preveja a exclusão do ICMS na tomada de crédito, tá? Sobre o custo da aquisição, não existe isso. Então, se a Receita Federal viesse
a cobrar isso, primeiro, estaria infringindo o próprio princípio da legalidade. Segundo, gente, a Receita Federal, ela ali no parecer COSIT 10, ela tenta justificar o seu entendimento com base lá no acórdão do STF. Contudo, em nenhum momento da discussão jurídica, judicial, levantou essa questão da inclusão do ICMS ou não sobre a tomada de crédito nas compras. Em nenhum momento isso foi objeto de discussão, isso passou ao largo da discussão, tá? Em nenhum momento. Então, se em algum momento a Receita teve essa dúvida, ela já teria que ter incluído isso lá na discussão judicial, que fosse lá em sede de embargos e declaração. Só que ela não incluiu, ela só perguntou qual ICMS que teria que ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS na saída, se era o ICMS destacado em nota ou se era efetivamente recolhido, tá? E o STF foi expresso em dizer que é o ICMS destacado em nota. Então, o que a Receita Federal tá querendo agora recuperar aí de prejuízo? Como ela perdeu essa questão da exclusão do ICMS, que ela queria que fosse o efetivamente recolhido ou o ICMS a pagar, ela perdeu essa discussão no Supremo, agora ela quer levantar uma outra hipótese que nunca foi levantada, tá? Então, em sede judicial, o direito dela precluiu, tá? Ou seja, ela perdeu o momento correto de fazer essa discussão. Não, ela teria que ter feito lá e não fez, tá? Então, precluiu. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que agora ela não pode querer mudar o entendimento sem lei, sem nenhuma lei, nenhuma decisão judicial ou lei, tá? Já existem situações, inclusive judicializadas, tá? O TRF da Terceira Região deu uma decisão agora, na semana passada também, justamente falando sobre essa questão da exclusão do ICMS na tomada do crédito. E o TRF3 foi justamente nessa linha que eu tô falando para vocês, falando, não existe, primeiro, não teve essa discussão lá no STF, segundo, não tem lei autorizando isso. Então, o TRF3 já está cortando as asinhas da Receita Federal nesse sentido, tá? Então, Letícia, mas vale a pena agora, tá? Vale a pena agora, então, judicializar alguma demanda? Aí, gente, é justamente uma discussão que a gente estava fazendo hoje de manhã na nossa reunião do jurídico, tá? Vale a pena ou será que vamos aguardar? Analisando melhor a situação, eu acredito que se a gente for adiantar alguma discussão, não sei até que ponto vale a pena, porque, como eu falei, o parecer 10, ele não vincula o contribuinte. Então, em tese, o contribuinte não está vinculado por nenhuma norma expressa, tá? Então, tem que se adotar o que o STF falou, que exclui o ICMS da destacado em nota fiscal. Pronto, não tem nenhum impacto disso sobre o ICMS nas compras. Se eu for haver alguma glosa lá no âmbito da compensação, abre-se a discussão administrativa. Se a gente judicializa agora, a gente já perde a possibilidade de uma discussão administrativa, tá? Então, assim, é bem questão estratégica de alinhamento do que se quer fazer. Será que já se quer judicializar agora a situação? E a gente tem brincado internamente que essa vai ser a segunda tese do século, né? A segunda tese do século, porque é a segunda briga aí. Ou se a gente aguarda, no caso concreto do contribuinte, que a Receita sim se posicione e aí sim abrir a margem para a discussão, primeiramente na esfera administrativa, e caso perca na esfera administrativa, depois leve-se ao Poder Judiciário. O CARF, gente, por ser um tribunal administrativo mais paritário, já no âmbito do CARF, já se espera que essa discussão caia-se por terra, tá? Que esse argumento da Receita Federal caia-se por terra. E aí, no Poder Judiciário, pelo menos esse primeiro posicionamento do TRF3 também leva a crer que o Poder Judiciário também vai se manifestar contra o entendimento da Receita Federal, tá? Então, eu achei importante trazer esse tema, porque ele tem gerado muitas dúvidas. Os nossos clientes também têm levantado essas dúvidas. Tem clientes nossos que têm sido acionados, então, clientes que são, por exemplo, estão no lucro. Essa é uma discussão para empresas que estejam no lucro real no regime não cumulativo do PIS/COFINS, tá? Que os seus próprios clientes já têm demandado delas a redução
do preço, do preço. Olha, agora que já tem que excluir esse ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, então baixa o preço para mim, me vende por um preço mais baixo, tá? Essa é uma decisão estratégica das empresas, inclusive, se elas vão querer baixar o preço delas, o preço de venda, por conta dessa redução do impacto aí da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ou se não, se elas não vão querer baixar, vão querer manter o seu preço, como sempre vem trabalhando, e vão querer aumentar essa margem de lucro. Essa é uma decisão estratégica que as empresas vão ter que tomar a depender de cada cenário. Porque tem muitas empresas que elas não têm assim tanta competitividade em relação aos seus clientes. Elas têm uma carteira de clientes que elas não podem abrir mão. Então, se o cliente está exigindo a redução do preço, às vezes elas têm que atender. Então, cada situação vai ser uma situação, tá? Para analisar o caso concreto. Inclusive, gente, no dia 13 de setembro, já deixem aí na agenda de vocês, no dia 13 de setembro, às 17 horas, tá? Que seria o horário da nossa live de atualidades, a gente vai fazer um evento aberto para todo mundo, justamente falando sobre os impactos da tese do século na precificação de bens e serviços. Justamente a gente vai levantar, vai trazer aí todos os cenários, vamos trazer aí algumas simulações, tá? Impactos econômicos, impactos contábeis, tá? Os impactos jurídicos disso para as empresas, efetivamente, porque elas vão ter que tomar decisões estratégicas a partir de agora. Então, deixem aí anotado e convidem aí os seus clientes, convidem o pessoal, isso é importante para departamento comercial, para os analistas de custos internos das empresas, departamento contábil fiscal, para departamento de pricing, né, que são os departamentos que estão focados aí na precificação. Então, convidem essas pessoas para que venham nesse evento do dia 13, tá? Letícia, como que eu faço para me inscrever nesse evento? A gente vai deixar um link na bio, tá? Tanto do IBPT Educação, como o link na minha bio do Tributarista do Futuro, tá? Um link também na bio da Amaral Yasbeck, advogados, um link na bio do BPT. Então, a gente vai deixar o link na bio do Instagram e a gente vai também fazer alguns posts com os links de inscrição, tá bom? É um evento gratuito, vai ser comigo, com o Dr. Gilberto e com o Cosmo, que também é outro pesquisador e consultor da nossa equipe, que vai fazer uma análise aí mais focada na parte contábil, tá? Então, esse evento que vai começar às 17 horas no dia 13 de setembro. Então, já vão anotando as dúvidas para vocês trazerem, para a gente poder responder isso para vocês, tá? Não só em relação ao parecer 10, que eu acredito que até lá a gente já vai ter mais novidades, mas em relação a questões práticas mesmo, dia a dia, operação, ajuste, tá? Então, tragam essas dúvidas de vocês, porque a gente vai ter mais profissionais também, que o Dr. Gilberto está diretamente ajudando os clientes na questão estratégica mesmo, de pricing, na inteligência de negócio, o Cosmo na parte contábil, eu na parte jurídica. Então, assim, tragam, porque a gente vai ter uma equipe aqui bem multidisciplinar para poder responder as dúvidas de vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui, vou dar uma olhadinha, agora que eu parei de falar, vou dar uma olhadinha, ver se vocês têm perguntas aqui para eu responder. Tem bastante pergunta do Carlos. Algumas eu já respondi, tá, Carlos? Não existe legislação que dá lastro, não é uma solução COSIT, tá, Carlos? Eu acho que eu já respondi para você, não é uma solução COSIT, é um parecer interno que não tem efeito vinculante. Eu acho que a maioria das perguntas do Carlos eu já respondi, tá? Mas, Carlos, se tiver alguma que eu não tenha respondido, você me fala, tá bom? Pelo que eu tô vendo, todas as perguntas suas aqui no YouTube eu já respondi, ok? Se tiver mais alguma que eu não tenha respondido, coloca aqui mais direto ao ponto, tá bom? Mas pelo que eu tô vendo, todas eu respondi. Deixa eu ver aqui no Insta se temos perguntas. A Jaque está comentando da instrução normativa 1911. Isso mesmo, Jaque. A instrução normativa 1911, ela foi omissa, isso que eu falei, né? Antes a gente tinha a instrução normativa 404, foi revogada pela 1911, e a 1911 foi omissa nesse ponto. Aí, por isso que muitas pessoas ficaram com dúvidas, tá? Mas como a legislação do PIS/COFINS não cumulativa, ele fala que é permitida a tomada de crédito sobre as aquisições, tá? Então, a gente vai pelo geral, né? Se tivesse que ser específico, a própria legislação teria especificado, e ela não especificou, tá bom? Então, lembre-se também, gente, que a instrução normativa, ela não pode inovar o conceito da legislação, tá? Ela não pode prever coisas que a legislação em si, a lei ordinária, não preveja.
porque dela vai estar legislando, e o objetivo de uma instrução normativa é apenas regulamentar, tá? Regulamentar, nunca legislar, ok? Já que a gente vai ter que aguardar o posicionamento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e eu já adianto que, a depender desse posicionamento, aí sim a gente vai estar diante da segunda tese do século, porque a PGFN também não tem o poder de legislar, tá? Eu sei que até uma discussão que eu fiz até com o doutor Gilberto, do ponto de vista dos contadores, para eles, até a Amanda aqui no escritório vai falar, mas para mim é muito lógico, se você está excluindo o ICMS da saída, você tem que excluir da entrada. Do ponto de vista da lógica, até pode ser, mas lembre-se, gente, em direito tributário, a gente tudo rege pelo princípio da legalidade, tá? Então, o que não é expressamente previsto, tá, é permitido ao contribuinte. Então, se não está expressamente previsto que lá da sua aquisição você tenha que excluir o ICMS, então você não exclui, ok? O Carlos está fazendo várias perguntas aqui, Carlos, que não existe resposta ainda, tá? Por quê? Porque, por enquanto, é o que eu tô falando, não tem embasamento legal para excluir o ICMS das compras, ok? Não existe embasamento legal para isso. E se fosse excluir, a partir de que data? Por enquanto, não excluo. Se fosse para orientar, não vamos excluir, porque não existe embasamento legal para essa exclusão. A não ser que a gente tenha uma nova norma, uma nova legislação, que haja... O correto mesmo seria, gente, uma nova lei, alterando a lei 10.833 e a lei 10.637, tá? Teria que alterar lá a lei no artigo 3º, que fala dos créditos, tá? O certo seria isso, um projeto de lei para alterar o artigo 3º das leis que falam da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ok? Então, hoje não existe embasamento legal. Então, realmente, não existe. O que eu orientaria o cliente? Continua só. Agora, o que a gente tem, que o Supremo decidiu exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o ICMS destacado em nota. Ponto final. Só isso, ok? Se a gente for olhar, fazer um cálculo, tá? Essa situação que a PGFN traz, a PGFN não, desculpa, eu falei errado, a Receita trouxe, que ela quer que exclua, que no entendimento dela deveria excluir o ICMS das compras também, no fim das contas, o efeito econômico seria o mesmo do que o que ela pretendia antes, que era a exclusão do ICMS a recolher. Muitas vezes vai ser exatamente o mesmo efeito econômico. Claro que existem casos, situações de aquisição de compras aí sem a incidência do PIS e da COFINS, sem incidência do ICMS, enfim, tem diversas situações aí, quando é crédito da exportação, enfim, gente, tem várias situações que teriam que ver, mas no geral, se a gente for pegar uma empresa normal, aí uma empresa que compra e vende sem nenhuma, compra e vende itens aí com incidência de PIS e COFINS e com incidência de ICMS, se a gente for fazer na não cumulatividade, o efeito é exatamente o mesmo que a Receita queria lá com a solução de consulta COSIT 13, que depois ela externou na IN 1911, que é a exclusão do ICMS a recolher, e não do destacado em nota, tá? Então, essa nova discussão que a Receita está tendendo a trazer, né, pelo parecer COSIT 10, é porque ela perdeu lá no Supremo a exclusão do ICMS destacada na nota fiscal. Ela perdeu. Então, ela está tentando outros meios, outros argumentos para que reduza ali o rombo nos cofres públicos, tá? Então, pode ser que isso vá chegar no judiciário com uma pressão a favor da Receita? Claro que sim. Felizmente, nem tudo é uma análise 100% jurídica. Existe o impacto econômico das decisões que são sempre levadas em consideração. A Receita Federal está muito em cima, porque ela teve muita perda de arrecadação. Tá com rombo nos cofres públicos. Mas aí o contribuinte que tem que pagar o pato? Não, gente, não pode, entendeu? Não pode. O Matheus está comentando do parecer 67698, esse foi o parecer que a Procuradoria deu em relação, logo que se concluiu, né, o julgamento dos embargos de declaração, lá no tema 69, e que a Procuradoria falou que não seria mais necessário o contribuinte nem ajuizar a ação, porque o entendimento realmente seria da exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais e tal. Provavelmente esse parecer agora vai ser revisto por conta aí dessa solução interna, né, desse procedimento interno aí que a Receita Federal está acionando novamente a Procuradoria. Então, nos próximos dias a gente deve ter aí as cenas dos próximos capítulos, né, a Procuradoria se manifestando,
É o que a Jaque colocou. Agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mais ou menos por aí mesmo, Jaque. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Tá bom, gente? Então, assim, nesse primeiro momento, vamos continuar acompanhando, tá? Vamos continuar acompanhando. O que eu falei, se você tem cliente, ou se você é uma empresa de lucro real, que você ainda não ajustou sua contabilidade para o futuro, olha só, tem duas opções. Ou ajusta já com base no entendimento do STF, com base lá no novo Guia Prático FD Contribuições, que foi divulgado em junho pela Receita Federal. Vai fazendo esses ajustes, ele também não está falando nada da questão de crédito, tá? Em relação à tua repetição do indébito, ao que você vai solicitar de repetição de indébito, você pode ou aguardar um pouquinho, porque ainda não está prescrevendo, né, os valores, já que a Receita, já que o Supremo modulou a partir de março de 2017, então até março de 2022, a gente está dentro ainda do prazo de 60 meses, então não está prescrevendo nada ainda, você não vai perder. Então, de repente, esperar um pouquinho esses próximos pronunciamentos, né, antes de fazer as repetições aí, ou fazer mesmo assim, né, sabendo que existe um pequeno risco de glosa, né, e esse risco de glosa existe em qualquer situação, né, gente, então o que eu vou falar? Nosso país é o país da insegurança jurídica, né, então, aí vai depender muito da situação de caixa das empresas, as empresas estão precisando de fluxo de caixa, essa é uma repetição de indébito que é importante. Gente, tudo é defensável, eu acho que assim, a Receita vir e glosar uma compensação, porque ela tem o entendimento de que o contribuinte deveria excluir o ICMS das aquisições, o argumento jurídico contra esse entendimento é muito forte. Então, se a empresa está precisando fazer essa repetição de indébito agora, está precisando compensar aí, faz, tá? Quem está fazendo vai ter a responsabilidade também de depois ir lá e, se numa eventual glosa, de fazer defesa. Tá? Aqui, por exemplo, sempre que eu vou fazer uma recuperação de crédito para os meus clientes, eu já coloco uma cláusula específica, só um pouquinho, gente. Coçou a garganta aqui. Uma cláusula específica que, em caso de qualquer fiscalização, de glosa e tal, eu sou responsável por fazer essa defesa. Por quê? Porque nada é 100% garantido nesse nosso país, tá? Só que a gente também não pode ficar aí amarrado pelos medos. Então, o que eu falo, que eu tenho plena convicção é que, conhecendo os princípios que regem o nosso sistema tributário nacional, um dos princípios que estão lá na Constituição é o princípio da legalidade, é o princípio basilar. E a Receita não pode ir contra esse princípio. Por mais que ela tenha outros entendimentos aí, ela não pode ir contra, entenderam? E é isso que o Matheus colocou, risco de glosa sempre vai haver, sempre, em todas as situações tem risco de glosa. O Carlos está falando da solução interna. Carlos, de novo, vamos colocar aí o conceito certo. Não é uma solução, é um parecer, tá? É um parecer sem nenhum efeito vinculante. O que a Receita está colocando, ela está antecipando o entendimento dela. Só que pode ser que a Procuradoria vá lá e barre esse entendimento. Então, traz uma insegurança? Gente, o nosso país é o país da insegurança. É só mais uma insegurança, que não pode ser empecilho para as necessidades da empresa, tá? É o que eu falo para meus alunos, tá com medo, vai com medo mesmo, mas se você precisa fazer uma repetição do indébito, se você quer ajustar, quer ganhar competitividade, hoje a lei, você tem que se basear no que está na lei, não no entendimento lá interno que não vincula. Ai, Letícia, mas me dá medo. Tá, gente, mas assim, você vai ficar travado pelo medo? Assume, faz um parecer teu interno, contrata um tributarista para ir lá colocar todos os fundamentos. Entendeu? E se vier uma glosa, defende. Se de repente vier uma legislação, entra com mandado de segurança. Existem instrumentos para você não ficar travado pelo teu medo, tá bom? A Milene fez uma pergunta interessante, que eu não sei a resposta, Milene. Se a Procuradoria tem um prazo, tá? Eu tô com a solução aberta aqui, existe uma legislação ali, mas eu preciso pegar dentro da legislação, que é uma legislação interna da Receita, não deu prazo para a Procuradoria, tá? Eu não sei se porque ele foi feito com base na portaria 1936 de 2018, tá? Eu não sei se nessa portaria existe um prazo para a PGFN, mas depois eu vou pegar esses artigos aqui que estão bem no comecinho desse parecer 10 aqui e vou ver se existe um prazo, tá bom? E depois eu falo para vocês.
Eu falo nos stories, eu coloco lá no Telegram para vocês verem depois, tá? Porque essa é uma pergunta muito importante, mas da qual eu não sei a resposta nesse momento, tá bom? Mas eu vou ver se fala alguma coisa. Não sei se a Procuradoria tem prazo para responder isso, ok? Ó, o Carlos está perguntando sobre se a auditoria externa... Ó, gente, a auditoria externa, ela não exige nada, tá? A auditoria externa, ela recomenda. Se ela pode recomendar uma provisão contábil contingencial para excluir das compras, pois o risco é iminente. Não existe um risco iminente ainda, Carlos, de novo, tá? Não existe um risco. Até o que a gente tem, que foi publicizado, é que todas as fiscalizações estão suspensas. Então, não podemos falar que existe um risco iminente de glosa, tá? Porque, nesse momento, os auditores fiscais não estão autorizados a glosar as compensações, tá? Porque houve já uma norma interna, todos os auditores falando que após a publicação do acórdão seria revista a legislação. E só após a revisão da legislação é que os auditores terão competência para agir. Lembre-se, gente, os auditores, eles só podem ter ação vinculada à lei, tá? Então, nesse momento... Pode ser que, assim, as empresas que elas queiram fazer um contingenciamento, mas uma auditoria externa não pode exigir nada, tá? Ela pode colocar para deliberação nesse momento, estou falando hoje, dia 30 de agosto, tá? Para deliberação da diretoria se quer contingencial ou não, tá bom? Beleza? É assim, eu reafirmo para vocês, não existe nada, né? Não existe uma norma obrigando nada, então não existe risco iminente de glosa, existe aí um parecer interno que acabou vazando, vamos dizer assim, e acabou repercutindo aí nos grupos de WhatsApp, enfim, mas não é uma norma real, não é uma norma mesmo, não é uma norma que foi publicada lá, né? É um parecer interno ali que até agora não tem nenhum efeito vinculante. Ok, pessoal? Então, gente, antes de finalizar, lembrem-se do nosso compromisso no dia 13 de setembro, às 17 horas. Vamos falar sobre esse tema em mais detalhes. Espero que até lá a gente já tenha as cenas dos próximos capítulos, tá bom? E lembrando agora os meus queridos membros da comunidade tributarista do futuro, finalizando aqui, eu entro lá na comunidade para a gente falar das outras atualidades aí que repercutiram da semana passada. Em especial, gente, vai ser o nosso tema lá da comunidade agora, o julgamento do STF que empatou em relação à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que é a principal tese filhote decorrente desse sistema 69, tá? Ficou votado lá 4-4, vai recomeçar, porque foi tirado, né, do plenário virtual, foi recomendado julgamento presencial, então ele vai recomeçar do zero. Então, a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes, porque muita gente estava me perguntando sobre esse tema em especial. Então, vamos debater esse tema lá dentro da comunidade, só para os membros da comunidade. Lembrando que quem quiser fazer parte da comunidade tributarista do futuro, pode ingressar quando quiser, tá? É uma comunidade paga, tá? Estamos em 120 tributaristas lá nesse momento, fazendo networking, compartilhando conhecimento, respondendo dúvidas um dos outros, com 4 professores coordenadores, tá? Então, além de mim, temos mais 3 professores que coordenam as atividades lá dentro, auxiliando vocês, dando nosso entendimento com a nossa experiência, e todo esse networking, atualização, enfim, gente, aulas, né? Já temos mais de 70 aulas lá na comunidade, aulas de temas bem práticos. Então, vocês podem ingressar na comunidade quando vocês quiserem, tá? Eu vou deixar aqui no YouTube para vocês o link da comunidade, deixa eu colocar aqui, para quem quiser ingressar, tá? Quem quiser, pessoal que está acompanhando pelo Instagram, é só ingressar lá no nosso site do BPT Educação, que é educação.bpt.com.br, já vai ter um banner logo que vocês entrarem no site, um banner da comunidade, tá? Daí lá vocês podem ver a página tudo certinho, com os planos para ingresso, mas são menos de R$100 por mês, tá, gente? É muito em conta em relação a todo o valor que a comunidade agrega na vida de vocês. Eu falo sempre que é um instrumento obrigatório para o tributarista fazer parte da comunidade, tá bom? Então é isso, gente. Ficamos por aqui por hoje. Lembre-se de compartilhar essa live com outras pessoas, faça um print, compartilhe com o seu maior insight da live de hoje, porque é um tema super, super atual, um tema que interessa para todo mundo e estamos tendo, assim, dúvidas para a torta e a direito, então
façam um print, compartilhem, tá bom? Não esqueçam de deixar o like para quem está no YouTube. Estamos com 22 espectadores nesse momento, com 14 likes. Então, vamos subir essa régua do like aí para pelo menos 22, tá bom, gente? Pessoal do Instagram, sempre coraçãozinho. Lembre-se, está gostando do tema? Coraçãozinho. Então, gente, ficamos... Isso aí, até a próxima, tá? Lembrando, finalizando aqui, parecer COSIT 10 não é solução de consulta, não é vinculante, tá? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Fiquem com Deus, vou encontrar os meus queridos da comunidade lá dentro da comunidade agora. Tchau, tchau.